Olá! Agora que você já conhece herança, eu quero te mostrar o conceito de sobrescrita de atributo. Como nós vimos na aula de herança, quando você herda de uma classe, você herda todos os seus atributos, onde atributo num conceito amplo, tanto atributos de dados quanto métodos. Lá eu falei que a herança serve para reutilização de código. Então o que acontece é que nós reutilizaremos o código, mas nós poderemos alterar porções dele de acordo com a nossa lógica. Quando nós fazemos isso, nós utilizamos a chamada sobrescrita. O primeiro tipo de sobrescrita que eu quero te mostrar é o de atributo de dados. Veja que aqui nós tínhamos inclusive alterado o atributo de classe olhos para que uma pessoa tivesse 3, mas eu vou desfazer isso aqui, de forma que aqui na última linha eu possa imprimir a quantidade de olhos do Renzo. E lembrando daquele algoritmo de busca de atributos. Primeiro ele vai buscar no Dunderdict do objeto, pelo atributo, e se ele não achar, ele vai tentar encontrar o atributo na classe. Como a classe homem não possui o atributo olhos também, agora a gente precisa expandir esse algoritmo de busca. Então ele não vai parar simplesmente nessa classe. O que o Python vai fazer, ele vai tentar encontrar na classe Py, que aqui vai ser pessoa, e se ele não encontrar, ele ainda vai tentar encontrar na classe Py de pessoa. E uma classe que não herda de nenhuma classe explicitamente, na realidade herda da classe raiz de todas as outras classes, que se chama Object. Então, quando ele não encontrar o atributo em pessoa, ele ainda vai tentar encontrar neste Object. Para mostrar que isso é verdade, vamos aqui criar uma outra classe, só que esta eu vou chamar de mutante, porque eu quero alterar o valor dos olhos. Então eu vou alterar aqui o Renzo para que ele seja um mutante. Quando eu executo, continua valendo a mesma regra. Ainda pega o valor de 2, vai tentar encontrar no objeto Renzo, não vai encontrar, vai tentar achar o atributo na classe mutante, não vai encontrar, e depois ele vai tentar encontrar na classe Py pessoa, e vai encontrar, retornando esse valor de 2. Contudo, você pode sobrescrever esse valor. E como você faz isso? Simplesmente criando um atributo com o mesmo nome da classe Py. Então ele se chama sobrescrita porque você está sobrepondo esse atributo na classe mutante com relação ao da sua classe Py pessoa. Então aqui o mutante vai passar a ter 3 olhos. Portanto, quando eu executar esse código, ele vai procurar no objeto, não vai encontrar no objeto Renzo. Ele vai então procurar em mutante e já vai encontrar o valor de 3. E por isso que ele retorna este valor. Então, este primeiro conceito é o conceito de sobrescrita de atributo de dados, nesse caso aqui de classe. E, inclusive, no nosso jogo, se você ler a documentação, existe esse caso onde nós temos os testes, inclusive dos testes de atores, para conferir se você sobrescreveu corretamente os atributos de classe de cada ator em específico. Vamos procurar aqui, ó, ator posição, colisão, que nós veremos depois. Olha aqui, ó, teste de caractere. Todos esses testes de caracteres, eles testam se o ator específico está retornando caracteres de acordo com o personagem. Então, um ator genérico, ele deve retornar o caractere A enquanto ele ainda está vivo. Mas depois, quando você colidir, ele tem que retornar um caractere vazio, o que significa que não vai aparecer nenhuma imagem na tela. Só que esse é o teste para um ator que é genérico. Vamos dar uma olhada aqui, olha. A classe ator é uma classe genérica que identifica qualquer ator que pode aparecer no jogo, qualquer um deles. Então é a classe raiz de todos os outros tipos de atores. Nós temos várias classes herdando desse ator, como é o caso do obstáculo, do porco e dos pássaros. Tanto o amarelo, que está aqui mais embaixo,
quanto o vermelho. Então, se você identificar aqui nos testes, existem na realidade outros testes de caractere. Eu vou até usar aqui o Ctrl F para procurar outros testes desse tipo. Veja aqui, olha, no teste de obstáculo, a primeira coisa que eu observo é saber se o caractere respectivo ao obstáculo é O. E se eu já rodar esse teste aqui, ele já vai me falhar com essa primeira parte, dizendo que, olha, A é diferente de O. Então, se nós observarmos o obstáculo, ele está herdando de ator, mas não está sobrescrevendo nenhum atributo dessa classe. Quando você navega até o ator, você observa que o caractere de classe respectivo a quando esse objeto está ativo é o A. E, portanto, o obstáculo está herdando este caractere. E tanto isso é verdade que quando nós executamos o placa gráfica, nós executamos o jogo, nós vemos sempre pássaros amarelos. Deixa eu rodar aqui o placa gráfica ATK Inter de novo, só para nós verificarmos novamente. Então isso acontece porque o ator definiu como caractere de ativo o A, mas a imagem respectiva ao A é a do pássaro amarelo. Então, para consertar aquele teste, pelo menos essa parte inicial de caractere de ativo, nós temos que alterar aqui e sobrescrever o caractere de ativo para estar de acordo com o teste, no caso, o O. Então, se eu paro agora o jogo e rodo, veja que nós conseguimos perceber visualmente o que essa sobrescrita está fazendo. Então, trocando o caractere para O, nós temos a imagem respectiva a esse caractere, que é o caractere de obstáculo. Então, você vai repetir esse procedimento para os demais atores. Você pode investigar os testes dos demais atores. Veja aqui o porco, o sinal dele de ativo seria o arroba. Então, nós vamos aqui sobrescrever o caractere arroba. Vamos fazer o mesmo para o pássaro vermelho. Então, aqui do teste, nós podemos sobrescrever como sendo o V maiúsculo. E quando nós rodamos o jogo, veja aqui o resultado, então. Nós temos agora os porcos aparecendo e também o pássaro vermelho que está aqui bem atrás do amarelo. Dessa maneira, então, nós conseguimos não só ver como a sobrescrita funciona em termos de código, mas como conseguimos visualizar o conceito no jogo Python Birds. Perceba que a imagem de quando um ator está vivo e também a imagem de quando um ator está morto não depende do objeto, e sim somente do tipo, se ele é um porco, se ele é um obstáculo, se ele é um pássaro vermelho ou amarelo. Por isso, eu criei o atributo como atributo de classe, porque como nós vimos nessa aula lá atrás no conceito de orientação a objetos, esse atributo é criado apenas uma vez para a classe e eu acabo economizando memória por conta disso. Então assim, nós terminamos essa aula sobre sobrescrita de atributo de classe.